Olá, meus queridos amigos do coração, que prazer estar com vocês. A partir de hoje nós vamos estudar profecia, ok? Vamos estudar sobre o grande conflito entre o bem e o mal. E hoje, nossa primeira lição, podemos dizer assim, o curso do Apocalipse, né? Do grande conflito, vai falar sobre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ok? Veja só. A palavra de Deus e o grande conflito. Então, você já ouviu histórias sobre o mapa de tesouro? Você já pensou como seria a sua vida se esse mapa estivesse em suas mãos? O que você faria se tivesse um mapa que o levaria para a fonte da eterna juventude? Hein? Descobrisse um local onde ali você pudesse tomar aquela água limpa, deliciosa e que você viveria para sempre. Que maravilha, né? Pois é, irmãos. As escrituras do Antigo e Novo Testamento foram dadas pela inspiração de Deus. Elas contêm toda a revelação da vontade divina para todos os seres humanos. As escrituras são a única regra de fé e prática para os cristãos. A Bíblia é a verdade porque procedeu diretamente da suprema e eterna fonte, que se chama Deus. Sim, Deus Pai, nosso Pai, que está no céu. Através dos séculos, a providência divina tem preservado a pureza da verdade bíblica. Somente na Bíblia contemplamos o poder que lançou os fundamentos da terra, o amor que nos redimiu do pecado, a verdade que nos indica a salvação e a esperança que garante o nosso futuro. A Bíblia é subdividida em duas partes. Ela está no Velho e o Novo Testamento. Ela tem 5 partes bastante interessantes. Por exemplo, no Antigo Testamento, a Bíblia fala sobre Gênesis, a Esther e a Atos. Isso são histórias. A poesia está em Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. A profecia está em Isaías, Malaquias e Daniel. E no Novo Testamento, Apocalipse. O Evangelho, logicamente, está no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. E as cartas estão em Romanos, a Judas. A Bíblia é a verdade. João 17,17 nos fala sobre isso. A palavra de Deus nos santifica e nos ilumina, de acordo com o Salmo 119, versículo 105. A Bíblia tem 66 livros, que foram escritos por cerca de 40 homens inspirados por Deus. A sua principal função é mostrar a salvação em Jesus Cristo. Como que você estuda a Bíblia? Eu gosto de falar sobre estudar a Bíblia, não ler, estudar. Como é que você estuda a Bíblia? Primeiro você identifica o nome, tá? Depois o capítulo e depois os versículos. A Bíblia teve um atentado, né? Atentaram contra a Bíblia. Em Apocalipse 22 diz o seguinte: não pode acrescentar nem tirar. A Igreja Romana acrescentou 7 livros à Bíblia, que são chamados livros apócrifos. A palavra apócrifo, que é grega, significa escondido ou secreto. Esse nome foi dado a esses livros porque os seus autores são desconhecidos. A data de seus escritos também é duvidosa, entre os anos 200 a 100 a.C. 7 livros são considerados apócrifos: Tobias, Judite, Macabeu 1, 2, Sabedoria, Eclesiastes e Baruque. Eles aparecem em exemplares mais antigos da Septuaginta, ou seja, a versão antiga da Bíblia preparada pelos judeus de Alexandria por volta do ano 280 a.C. A tradução do hebraico direto para o grego, mas não existiam nos originais dela, só foram acrescentados entre os anos 300 e 400 depois de Cristo. Embora haja no Novo Testamento cerca de 263 citações diretas do Antigo Testamento e 370 passagens com alusão a ele, não há um só, ele, que eu estou dizendo, é Jesus Cristo, não há uma só referência de Cristo ou dos apóstolos aos escritos apócrifos. O inimigo tentou derrubar a verdade da Bíblia por terra, acrescentando a ela livros não inspirados. Nesses livros ele inseriu vários ensinamentos contrários aos princípios da Bíblia e à vontade de Deus.
Veja por que os livros apócrifos são rejeitados pela maioria dos cristãos. Eles não estão no cânon Hebreus. Jesus e os apóstolos nunca fizeram qualquer citação deles. Os historiadores Jerônimo, que traduziu a Vulgata, e Jósefo não reconheceram os apócrifos. Eles apresentam erros históricos, inexatidões e histórias e discursos de ficção. Os autores apócrifos não reclamam inspiração e confessam a falta do dom profético, em 1 Macabeus 4, 46, 9, 27, 14, 41. Amados, meus amigos, eles ensinam doutrinas contrárias à Bíblia, como purgatório e reencarnação, que está lá em Sabedorias, capítulo 8, versículos 19 e 20, oração pelos mortos, segundo Macabeus 12, 43 a 46. Então veja bem, sobre tais coisas a Bíblia adverte em Isaías capítulo 8, versículo 20 e Gálatas capítulo 1, versículo 8. Diz assim: a lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. A lei é o testamento. A lei é o testemunho. Que lei? Os 10 mandamentos. De acordo com Gálatas capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas ainda que nós mesmo, ou o anjo do céu, descesse e vos anunciasse outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja o quê? Anátema. Vocês viram? Ainda que nós mesmos, ou um anjo que vem do céu, anunciasse outro evangelho, diferente do que está escrito na Bíblia, é anátema. Amados, todos os dias, ali Jesus mostrou a aprovação pelos escritos do Antigo Testamento, certo? Lá em Marcos 14, versículo 49, diz assim: todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes, mas isso é para que as escrituras se cumprissem. Em João capítulo 5, 39, diz assim: examinai as escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Os apóstolos reconheceram o Novo Testamento como parte da Escritura? Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16... Estes são os principais resultados. Os apóstolos reconheceram o Novo Testamento como parte das Escrituras? De acordo com 2 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16, diz assim: olhe bem, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes, ou ignorantes, torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Olha o que diz aqui em Pedro, 2 Pedro 3, versículo 15 e 16. Pedro é muito inteligente. E algumas pessoas não conseguem decifrar a sua palavra da forma escrita, traduzir como realmente é, e acabam distorcendo. Por isso que nós temos muitas coisas estranhas por aí. Qual é a maior razão para a existência da Bíblia? De acordo com João capítulo 20, versículo 21, diz assim: estes, porém, foram escritos para que criasse que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhas vida em seu nome. Podemos confiar nos ensinos da palavra de Deus? Olha o que diz em Provérbios capítulo 22, 20 e 21. Ou melhor, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para retarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para todas as boas obras. Uau! Podemos confiar nos ensinos da palavra de Deus? Sabe o que acontece? Você usa a palavra de Deus. Você pode até perguntar: você aceita que a Bíblia é a palavra de Deus? Aí a pessoa diz: eu aceito. Mas ela serve para quê? Para corrigir. E muitas pessoas não querem ser corrigidas. Não é verdade? Pergunta: há alguma relação entre obediência e compreensão da palavra de Deus? Olha o que diz em João capítulo 7, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Cuidado, hein? Em tudo que reluz é ouro, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Como podemos interpretar corretamente a verdade bíblica? De acordo com Isaías capítulo 28, versículo 10, diz assim: porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento,
Regra sobre regra. Regra sobre regra. Um pouco aqui e um pouco ali. Como é que eu posso interpretar corretamente a verdade, a palavra de Deus? Um pouco aqui e um pouco ali. Mais à frente, né, em outro vídeo, vocês vão conhecer mais ou menos como funciona esse um pouco aqui e um pouco ali. Sabe, queridas, a mensagem da Bíblia foi escrita para mim e para você. Sabe que ela é a fonte do nosso conhecimento sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo e sobre a salvação do pecado. Ela tem poder para transformar vidas e mais. E por meio do estudo diário do Santo Livro você encontrará paz, mas a paz em Cristo Jesus. Encontra paz, esperança e as promessas de Deus para a sua vida. Sempre deve ser estudada com o quê? Com oração e o coração aberto. A mensagem da Bíblia, ela é atual e deve ser aplicada à sua e à minha vida também. Você não deve apenas ler a Bíblia, mas sim estudar a palavra de Deus diariamente, para descobrir as verdades espirituais que Deus tem para a sua vida. A Bíblia pode mudar o seu coração e pode ajudá-lo a vencer as tentações diárias. Neste mundo de maldade e engano, ela é a nossa segurança. Você quer estudar a Bíblia diariamente? Com sinceridade? Quer ouvir Deus falar ao seu coração? Como Ele falou na minha há 20 anos atrás? Por meio da sua palavra? Você quer? Eu sei que você quer. E se você quer, deixa eu pedir um favor para você. É sério. Dê seu like. Compartilhe esses vídeos. Acione o sininho para você receber novas notificações. E todos os dias nós vamos agora estudar o grande conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e o nosso maior inimigo, Apocalipse, a resposta. Graça e paz, meus queridos amigos do coração, e um beijo no seu coração. Até breve.